Telespectador pergunta aqui, ô Gilmar, o que é que você acha desse projeto que foi aprovado hoje na Câmara Municipal de Aracaju, que é o chamado Refis, né? O Reorganize, que a pessoa vai poder pagar a dívida tributária com a Prefeitura de Aracaju sem juros, sem correção monetária. E a pergunta é a seguinte, projeto aprovado, vai ser sancionado pelo prefeito, você acha que com esse projeto, com essa nova lei, a Prefeitura vai poder pagar novembro, dezembro, 13º salário? O que é que você acha? Partindo da Prefeitura de Aracaju, eu não acho nada. Nem que não seja possível que o pior aconteça. Não acho nada. Olha, meu caro Zé Roberto, boa noite. Boa noite. Sergipe Previdência. Reforma da Previdência é uma PEC que não era o governo de Sergipe, pelo menos não há aqui em Sergipe ainda. Mas vamos detalhar aqui alguns pontos e tirar aqui algumas dúvidas. A pensão. Me parece que a pensão deixa de ser inicialmente o 100% que é paga hoje, exatamente passa a ser de 50% do salário, ou seja, metade daquilo que ganhava a pessoa que morreu, e passa a ter mais 10% por cara dependente. É isso? Isso. Na verdade, a ideia da Previdência, da reforma da Previdência, é que haja uma convergência para o país todo. Né? E aí, mesmo sendo uma proposta nacional, nós acreditamos que essa proposta também vão ter as mesmas regras para os estados. Mas aí teria que haver projetos nos estados. Também para os estados. Exato. Mas a ideia, como você colocou em relação aos pensionistas, né? A ideia é que a pensão ela seja dada 50%, né? E 10% em função de cada filho. Né? Então, exatamente. Você não teria uma pensão integral, certo? Apenas se tivesse o caso da viúva e mais 5 filhos. Né? Então, você teria 100%. E um outro caso, por exemplo, das pessoas que têm pensão por morte, que não tem filho. Então, por exemplo, alguém que recebe a pensão muito cedo, com menos de 21 anos, por exemplo. A proposta é que essas pessoas já não tenham uma pensão vitalícia. Né? Elas recebam durante um determinado período de tempo. Depois de 21 anos, elas têm a possibilidade de receber a pensão. A pensão, mas salvo uma justificada necessidade. A ideia da proposta é que ela receba a pensão, por exemplo, quem tem até 21 anos, só durante 3 anos. Né? E só receberia pensão vitalícia aquelas pessoas que tenham acima de 44 anos. A lógica é que não justifica alguém muito novo, que poderia estar ingressando no mercado de trabalho e podendo viver ao seu trabalho e não em função das custas da Previdência. E é importante, Gilmar, que o telespectador entenda o seguinte, a Previdência ela funciona como um regime em que quem está trabalhando contribui para quem não está trabalhando. Mas já trabalhou. Mas nós temos, por exemplo, esse sistema funcionava muito bem quando nós tínhamos muita gente trabalhando e pouca gente não trabalhando. No caso do estado do Sergipe, nós temos hoje mais aposentados do que ativos. Então, essa diferença ela é feita via aporte do governo do estado para pagar as previdências. Então, o modelo ele acaba não sendo mais sustentável nos moldes que ele foi concebido no passado. Nós temos uma população muito jovem, com a população que envelhecia lentamente. Hoje nós temos a população que envelhece mais rapidamente do que a população jovem ou a população que está trabalhando. Então, isso é um problema. Por exemplo, com a lei do subsídio, a partir de 2018 para os militares, o que você acha que vai acontecer? Vai haver uma procura maior por aposentadoria. Por aposentadoria, entre os militares. Entre os militares. Que já tem um baixo efetivo. E entre várias categorias. E aí, você sempre coloca no tema Finanprev e Funprev, né? E aí isso, porque tem uma confusão dos diabos. Olha, quando Funprev pagou dia 30, né? Finanprev vai pagar dia 14 agora do mês de dezembro, o relativo ao mês de novembro. E eu passei o programa da Mix FM o tempo inteiro tendo que responder, Funprev, fulano de tal, Finanprev a partir de tal data, enfim, Funprev e Finanprev. Na verdade, vamos estabelecer uma regra mais simples, né? Sim. Todos aqueles servidores que entraram no Estado a partir de 2008, eles fazem parte de um fundo chamado Funprev. Funprev. Todos aqueles servidores de 2008. Todos aqueles servidores que entraram antes de 2008, eles fazem parte de um fundo chamado Finanprev. Então, hoje o Funprev é um fundo que ele tem, na verdade, tem aposentadoria por invalidez e pensões, devem ter em torno de 30 pessoas que recebem aposentadorias por invalidez e pensões. Porque quem entrou em 2008, na verdade, no atual cenário, estaria se aposentando já a partir de 2032, 2033, essa é a lógica do Funprev. Já o Finanprev,
aquelas pessoas que ingressaram no Estado nos anos 80, no final dos anos 80, já estão começando a se aposentar pelo Funprev agora. Perfeito. Para mim, daqui a pouquinho, aliás, problemas relacionados à falta d'água, com entrevista ao vivo, hein? A reforma da Previdência está sendo proposta pelo governo federal, mas por simetria, depois do que for aprovado no Congresso, muito provavelmente virá como proposta aqui do governo do Estado para a Assembleia Legislativa. Não está assegurado, é apenas uma interpretação do que normalmente ocorre, que por simetria se muda também a Previdência nos estados. Agora, por exemplo, pensão. A telespectadora pergunta aqui no zap 999191008. Timara, eu tenho um problema, é o seguinte, a minha prima tem 23 anos de idade, sofre de problemas mentais. Ela, com essa reforma, se vier a Sergipe, vai perder a pensão? Não, não vai perder a pensão. O que, na verdade, as regras vão ser um pouco mais rígidas, né? É importante que a sociedade entenda o seguinte, não vão se quebrar regras, não é, de uma forma abrupta, né? Então, todas aquelas pessoas que estão hoje, né, ou num fundo ou no outro, continuarão fundamentalmente com as mesmas regras. Né? No caso da reforma da Previdência, para os estados e municípios, está previsto uma previdência complementar. Né? O que é que vai ser a previdência complementar? As pessoas contribuem até o teto do INSS e qualquer recurso a partir disso, elas vão ter que procurar uma previdência complementar com o banco ou com alguma outra instituição. É uma proposta que já existe no governo federal, que está sendo proposta para os estados também. Né? Então, não se perderão direitos, principalmente aquelas pessoas que já estão no sistema. Agora, os novos ingressantes, após a promulgação da reforma, sim, aí as regras serão novas de acordo com o que for definido na reforma. Mais rígidas, inclusive. Agora, eu pergunto também o seguinte, o governo federal quer que os estados elevem a contribuição dos servidores de 11% para 14%. Sergipe já cogita essa possibilidade? Não, nós não cogitamos essa possibilidade ainda, e aí é importante colocar o seguinte, Sergipe já está muito próximo disso. Hoje os servidores contribuem com 13%. Com 13%. Então, eu acho que nós já fizemos, de certa forma, um dever de casa muito antes do que outros estados. O que eu quero dizer é que eu não posso afirmar que não haverá um aumento de 1%, mas em relação ao que se paga hoje, o Sergipe já está muito próximo desse percentual. Com essa reforma da Previdência aprovada, o que é que muda para o trabalhador rural? A ideia é que o trabalhador rural passe a contribuir, né, também, e o empregador rural contribua num percentual maior do que ele contribui hoje. Né? Nós temos, de certa forma, uma certa percepção, né, de que a Previdência ela tem que ser, de certa forma, tratada como se fosse algo, uma caridade. Sei. Né? Só que essa caridade tem um custo. Né? E acho que a sociedade brasileira tem que atentar e chegar ao momento de discutir, certo? Que quem paga esse custo. Porque no nosso caso, no caso do Sergipe, é 1 bilhão e 200 milhões ano, não é? De uma diferença entre o que se arrecada e o que se paga, principalmente no Finanprev. Né? Esse 1 bilhão e 200 milhões está fazendo falta aí, enfim, em vários outros setores, inclusive para os próprios servidores ativos. E isso vale, por exemplo, para a aposentadoria rural e para outros tipos de aposentadorias que muitas vezes são subsidiadas, né, ou que são pagas sem que aquela pessoa tivesse contribuído para isso. Então, essa é uma conta que tem um custo para a sociedade, e a sociedade, eu acho que democraticamente tem que discutir se ela quer que esse sistema seja ajustado ou reajustado, porque já está na hora disso, isso é visível, e não é um problema brasileiro, é um problema mundial, né, e como nós vamos dividir essa conta. Eu acho que esse é o debate necessário, né, e que a reforma vai provocar em nível nacional e com certeza também em nível estadual. Pronto, a última pergunta, essa necessidade de contribuição até por 49 anos de contribuição, 49 anos de contribuição para a Previdência e o fator previdenciário, como é que fica com isso? Eu acho que isso não se aplica necessariamente aos estados, né? Eu particularmente tenho uma posição em relação a isso, que eu acho que é um tempo longo demais de contribuição. Eu acho que a discussão mais inteligente, inclusive, tem que se referir à questão do valor e dos percentuais de contribuição e não em relação ao tempo de contribuição, porque 49 anos de contribuição, nós vamos estar chegando
talvez quem começou com 20 anos, com 25 anos, vai estar, de certa forma, tendo muito tempo para isso. Mas eu, particularmente, eu acho que a gente tem outras alternativas de equacionar esse déficit, tendo tetos de valor, né, tendo contribuições diferenciadas, certo, para quem recebe de forma diferenciada. E, a meu ver, esse tempo de 49 anos, eu acho que vai ser um tema muito polêmico e, particularmente, eu acho que isso vai ter uma reação e nós vamos chegar a um número que seja próximo a isso, mas não tão rigoroso assim. Meu caro Zé, muito obrigado, viu? Eu que agradeço boa noite, o espaço. E um bom feriado amanhã, embora o servidor público estadual não tenha o ponto facultativo amanhã, né? Exatamente. É porque o dia da padroeira não é em todos os municípios. Aracaju, é Porto da Folha, mas é em parte dos Nós municípios, estaremos trabalhando no Sergipe Previdência para Isso. garantir o pagamento da folha e já pensando no 13º Isso. também. E nós estaremos aqui à noite para fazer o programa. Eu volto em 2 minutos, me aguarda, hein?